Oi, Ari, tudo bem? Nós já vamos iniciar daqui a pouquinho. Boa noite para quem está entrando, sejam muito bem-vindos. Nossa, que delícia, quanta gente entrando. Vou chamar aqui minha convidada. Olá, boa noite, pessoal. Oi, Tássia. Olá, boa noite. Vamos aguardar só um minutinho, então quero desejar boa noite e dizer que nós estamos muito felizes de estar aqui hoje. E pedir para vocês aguardarem só mais um minutinho, que a gente logo vai começar. E a Rosa está dando boa noite, Mirelle Boa entrando noite, também. Rosa, Eu peço para Mirielle. vocês darem um oi para nós e colocarem ali do lado se vocês são familiares ou se você é professor, terapeuta ou acadêmico, né? E se você conhece alguém que precisa assistir essa live, já manda ali, clica no aviãozinho, chama essa pessoa para vir participar com a gente. Então vamos aguardar só mais um pouquinho aí. Nossa, quanta gente entrando, que delícia. Vamos lá. Ai, muitas pessoas que eu conheço, que legal. Aham, muito legal, muito legal. Muito, muito mesmo. Kelly, oi, prof. Tudo bem, Kelly? Que bom que você conseguiu participar com a gente hoje. Já quero dar um recadinho para Kelly que entrou, que você está no meu caderno, hein, Kelly? Você ainda vai participar de uma live comigo. Vai preparando o coração aí. Deixa eu só puxar aqui. Legal, nós já estamos com 11 pessoas na sala. Vamos aguardar um pouquinho. Nós já vamos dar início à nossa live de hoje. A Prof. Fran também, estamos aqui. Bruno Gomes Isso. também. Muito, muito, muito legal. Aqui, consegui. Soraya também, boa noite. Ai, 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 hein, Kelly? Que saia justa. Gente, boa noite a todo mundo. E olha que delícia, já começaram os coraçõezinhos aqui do lado. E isso é muito, muito, muito bom, gente. É muito legal receber esse monte de coraçãozinho. A minha tela aqui, ela teima em virar às vezes, mas eu já faço ela voltar ao normal. Ó, Opa, é. Eu vou apertando aqui para acenar para todo mundo e às vezes o celular dá a louca e vira a tela. Vamos lá. Legal, legal. Muito legal, gente. Vamos então? Ah, sou mãe. Legal. Muito bom. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. É, Hoje eu e a minha convidada, né, Tássia Watanabe, nós vamos estar falando sobre a importância da escola especial para o autista. Nós vamos falar sobre os graus de autismo e quais se encaixam na escola especial. E muito mais coisas, né? A gente fez aqui uma montagem para que desse tempo de falar tudo, mas a gente sabe que vai faltar uhum. muita coisa. Se você tem alguma dúvida, pode colocar suas perguntas nos comentários que já já a gente começa a responder. Então, antes da gente começar, eu quero primeiramente fazer um agradecimento, né, a todo mundo que está nos assistindo, aos que ajudaram na divulgação dessa live e principalmente algumas pessoas, como a Maíra, da Associação Franciscana, e agradecer também a equipe da ATS, a Uhum. Edmara, da Escola Especial Luci Requião, e, e também quero agradecer a Tatiana e a Adriana, lá da escola Rosa Bini de Oliveira, lá de Almirante Tamandaré. E dizer que na quinta-feira eu vou estar lá num bate-papo, lógico que online, no bate-papo pelo Zoom com toda a equipe pedagógica. Vai ser muito, muito legal essa experiência. E também quero agradecer a todos os profissionais que conheci, que me ajudaram e ainda me ajudam no desenvolvimento da educação do pequeno Léo. Então, assim, vou me apresentar bem breve, né? Para quem não me conhece, eu sou a Vivian Oliveira, eu sou formada em Educação Física,
trabalho como personal trainer e resolvi fazer uma especialização em autismo para poder direcionar melhor as intervenções para o meu filho caçula, que é o Leonardo. O Leonardo ele é portador de síndrome de Sturge-Weber e autismo associado com deficiência intelectual e ausência da fala. E nessa especialização, eu conheci diversas ferramentas, e tanto de diagnóstico, mas também das linhas de terapia. E tudo isso me ajudou muito a nortear a educação dele. Eu sempre quis dar início a algo relacionado nessa área, mas sempre dei preferência a outros projetos. Mas daí, quando uma antiga professora me convidou para participar de um simpósio para falar da minha experiência como mãe e como profissional, em relação à inclusão dele no ensino regular e o processo de transição para a escola especial, ali eu vi que eu poderia compartilhar desse meu conhecimento. E foi uma experiência incrível essa minha primeira palestra. E nesse momento que nós estamos hoje, eu comecei a pensar em toda a trajetória, desde que ele nasceu, as pessoas que nós conhecemos e que nos ajudaram. E daí eu decidi que não, chegou o momento para eu poder ajudar outras pessoas, né? Ele já está numa fase mais tranquila, todo aquele processo que todos os pais de crianças especiais passam, já baixou, nós já estamos numa fase mais tranquila, e isso, em cada live eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Ele já está com 10 anos, quem ainda não conhece ele, vai lá no meu feed que você vai conhecer. E então eu resolvi dar início a esse projeto, não trazendo de um modo acadêmico, mas de um modo mais real, trazendo os profissionais da área da educação especial, tanto como terapeutas, professores, trazer a realidade para vocês. Então, muitas vezes, como acadêmico ou como profissional, a gente não conhece o que é uma rotina de uma escola especial e o que ela tem de tão diferente do ensino regular. Então, essa live de hoje é um início de uma série longa onde nós vamos fragmentar cada pedacinho da escola especial. Então, vocês vão ficar sabendo com detalhes como é o dia a dia de um professor de sala, de um professor de educação física, de um professor de sala de recursos. É muita coisa, né? Então, eu espero que vocês fiquem ligados que vai ter muito conteúdo por aí, um conteúdo muito rico, né? Mas chega de falar de mim agora e eu quero apresentar essa minha convidada muito especial, que me atura até demais, né? Porque acreditem ou não, eu sou uma daquelas mães chatas. Então é com muita honra que eu apresento a Tássia Watanabe. Ela é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e gestora da escola Tesse. Boa noite, Tássia. Boa noite, Vivian. Eu primeiro queria agradecer o convite muito especial e aceitei de coração porque eu entendi a tua causa, que é justamente trazer de uma forma simples, acessível a tua experiência, que é muito importante para outros pais e também para a equipe, né, de educação e da saúde que tem interesse aí no autismo. Então, é um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui com você. Ai, que bom, muito bom. Fico muito feliz. E eu queria, Tássia, para as pessoas te conhecerem um pouquinho melhor, queria que você fizesse uma breve apresentação da tua trajetória profissional até chegar na gestão da ATES. Tá, eu sou formada em psicologia, né, há 12 anos, e o meu primeiro contato com a pessoa com deficiência e particularmente com autismo já foi no meu estágio. Então, eu fiz um estágio numa clínica especializada em autismo, um espaço terapêutico, e ali eu fiquei por um tempo, né? Então, me formei e depois de formada, trabalhei um pouquinho na psicologia clínica e também na orientação vocacional profissional, mas acabei voltando para a educação especial, acabei voltando para a pessoa com deficiência e ainda estou até hoje, atualmente, trabalho na FES, na escola São Francisco de Assis, que é mantida pela FES. Eu trabalhei por 7 anos como psicóloga escolar e depois eu fui para a filial, depois eu vou explicar um pouquinho melhor, né, sobre isso, para a TES, que é uma filial da FES, e lá eu atuo já há 3 anos, inicialmente como psicóloga escolar e depois como gestora. Então, atualmente, eu atuo como gestora lá,
como você comentou, minha especialização é em terapia cognitivo comportamental e o meu primeiro contato com esta abordagem da psicologia foi no meu estágio. Então, foi possível observar aí a eficiência desta abordagem com o público autista. Então, eu já fui trilhando aí esse caminho na minha especialização. E pessoalmente, vou falar bem rapidinho, né? Eu sou casada com um psicólogo também e tenho um filho de 3 anos, que é o Lucas. Legal, Tá. legal. É, bom, nós recebemos várias perguntas durante a semana e junto com essas perguntas, eu e a Tássia, nós montamos uma sequência lógica, né? Porque acredito que além de terem profissionais assistindo essa live hoje, tem muitos pais e de repente tem alguns pais que ainda não conhecem como é uma escola especial. Então nós vamos Uhum, falar desde o início numa sequência pedagógica, tá? Pedagógica e uhum, lógica, né? isso. Para que todo mundo possa acompanhar. Quem estiver entrando agora, o que a gente gosta? Desses coraçõezinhos subindo aqui do lado Isso da aí, tela, né, Tássia? É com muito legal receber certeza. esses coraçõezinhos. E daí já dá um oi pra gente. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo ou acenar para todo mundo, mas dá um oi para nós e coloca se você é acadêmico, se você é terapeuta, qual a tua especialidade, se é fono, se é TO, se você é familiar, só para a gente ter uma ideia do público que está acompanhando essa live. Bom, é, vamos ver aqui. Tássia, eu queria que você explicasse para nós o que é uma escola especial e qual que é o propósito dela de um modo geral. Bom, a escola especial, ela vem da educação básica na modalidade educação especial, né? A escola especial, ela é especializada num público, que é a pessoa com deficiência. Então, mais especificamente falando do nosso público, né, do tema de hoje, que é a pessoa com deficiência intelectual, a escola especial ela trabalha justamente numa atenção mais individualizada, apesar do trabalho ser coletivo, em sala de aula, mas é uma atenção individualizada em que se trabalha a potencialidade destes alunos, mas sem desconsiderar as particularidades desse aluno, né? E é muito importante que a educação especial ela trabalhe com uma equipe que é articulada, que é especializada para atender este público. Então, eu considero que são as principais diferenças e diferenciais numa escola especial para deficiência intelectual, Vivian. Aham. Bom, eu conheço algumas escolas especiais, né? E sei que nós temos, pelo menos aqui em Curitiba, vários tipos de escola especial. Então, nós temos Uhum, escola especial municipal, nós temos as estaduais e temos também uhum, as mantidas por ONG, como é o caso da AFES, né? isso. Então, eu queria que você explicasse para nós um pouquinho sobre o que é a AFES, o que ela oferece aos seus alunos, como que ela surgiu. Bom, a AFES, ela existe há mais de 50 anos e ela mantém atualmente, ela é mantenedora de duas escolas. Então, vou explicando para vocês entenderem. Então, ela mantém a Escola São Francisco de Assis, que atende mais de 220 alunos com deficiência intelectual, associada ou não a outras deficiências também, ou física, ou auditiva, ou visual. E de forma gratuita, né? De forma gratuita. Que mais? E a TES, ela é uma filial da AFES também. Ela surgiu há 3 anos, é uma escola mais recente, filial. Ela é privada, mas sem fins lucrativos. Ela tem intenção justamente de ajudar na manutenção da AFES, que é a mantenedora das duas escolas, né? E também de atender alunos com qualidade, com deficiência intelectual moderada e grave, né, ou severa, em período integral. Essa que também é uma das diferenças, né? A ATS atende alunos em período integral e significa atendimento especializado ao cidadão especial. Bom, a AFES, ela mantém essas duas escolas, que são de educação especial e que trabalham da seguinte forma, tanto a estrutura lá do Tarumã quanto a do Hugo Lang trabalham em sala de aula, com turmas reduzidas, de cerca de 5 a 10 alunos, mais ou menos, né? E sempre com um professor regente,
é especializado, trabalhando matemática, português, estudos da sociedade e natureza, de forma adaptada ao nosso público. Educação física, artes, e além do atendimento pedagógico, também existe um acompanhamento terapêutico com a equipe da saúde. Então, nós temos físio, fono, terapia ocupacional, além do suporte da psicologia escolar, do serviço social, da nutrição, enfim, é toda uma equipe articulada, como eu comentei, especializada para atender e facilitar o desenvolvimento dos nossos alunos. Uhum. E como que é feita como que é feito esse processo de matrícula dos alunos? Vocês fazem uma triagem, né? Você pode explicar Sim. para a gente um pouquinho melhor? Sim. Bom, essa triagem é um processo muito importante, eu diria que é o mais importante, porque é o que vai decidir para a família e também para a escola se o aluno será um aluno nosso ou não, ou se tem alguma outra escola que vai atender melhor as necessidades desse aluno. Então, a triagem ela é muito importante, ela acontece com a visita da família, né, até a nossa escola, junto com o aluno, e uma equipe, geralmente um psicólogo e um coordenador, né, pedagógico, realiza essa triagem com a família. Então, dura mais ou menos umas 2 horas, às vezes mais, às vezes menos, mas tem a intenção da família conhecer a proposta pedagógica e a estrutura da escola, e a escola também conhecer o aluno. Então, quem é esse aluno, né? Qual é o diagnóstico? Então, as famílias trazem laudos diagnósticos, relatórios de escolas anteriores ou mesmo terapêuticos, né, com alguns dados que são bastante importantes. E nesse momento da triagem é possível a gente fazer algumas observações ali no momento, né, algumas perguntas, uma entrevista com os pais e responsáveis, verificar quais são as habilidades que este aluno tem, qual é a potencialidade deste aluno e, principalmente, quais são as expectativas da família, por que aquela família está nos procurando. Então, eu considero, assim, esse processo de triagem extremamente importante. Uhum. É assim que acontece, Vivian. Tem um perfil diferente das filiais, como que é ou não? É As um duas pouco filiais diferente. atendem o Uhum. mesmo perfil? No geral, a Escola São Francisco atende alunos com deficiência intelectual mais grave e severa, tá? E a TES, ela também atende grave e severa, mas também tem muitos alunos com deficiência moderada. Aliás, a maioria dos nossos alunos são autistas, inclusive, mas o critério maior para a entrada na ATS é a deficiência intelectual, mas coincidentemente, a maioria, a demanda mesmo tem sido a maioria como autistas, Uhum. tá? Bom, quero dar boa noite para todo mundo que está entrando. A gente não está conseguindo dar boa noite para todos que estão entrando, mas quero dizer que é um prazer muito grande a gente estar recebendo vocês aqui hoje. Vou pedir para vocês que forem entrando, dar um oi e só colocar do lado se são familiares, se são terapeutas, se são professores, acadêmicos, para a gente ter uma ideia do público que nós temos aqui hoje. Eu vi que tem bastante gente que já colocou. O que eu queria falar um pouquinho? Na live anterior a gente falou sobre os diversos graus de autismo, né? Então eu vou repetir assim bem breve para quem não assistiu a live anterior. Quem quiser assistir é só ir lá no meu feed, que está no IGTV, ou no meu canal no YouTube. Aí vocês vão poder conferir a minha live com a Carol. Então, falando um pouquinho sobre grau de autismo, o ano passado, mais ou menos, acho que foi em julho, né, Tássia? Nós tivemos uma atualização do CID, que era o CID-10. Então, nós passamos agora para o CID-11, que é o Código Internacional de Doenças. E ele teve uma pequena mudança em relação às divisões, à classificação do autismo. Ali ele classifica todos como autistas, né? Mas daí ele divide em categorias de se tem deficiência intelectual ou não, se tem comprometimento da fala ou não. E mais uma ferramenta que nós usamos para classificar o autismo, e entre outras coisas, é o DSM-5, né? E ali ele já classifica também como leve, moderado e severo. Lá depois, no final da live, eu vou disponibilizar no perfil novo, nos stories, essas classificações para vocês. Você quer falar um pouquinho mais sobre cada nível, Tássia?
do Eu acho autismo? importante, você tocou no DSM-5, houve uma mudança realmente considerável. Quando ele coloca o autismo como um espectro, então se chama TEA, né, que é a Uhum. sigla, que é o transtorno do espectro autista, ou seja, é uma gama muito grande de autistas com variados sintomas, manifestações muito variados. Então, por isso que ele se chama espectro, né? E quando ele divide em leve, moderado e severo, eu acho muito importante também que tem ali no DSM-5, ele comenta um pouquinho do apoio. Então, o leve exige-se o apoio. O moderado exige-se o apoio substancial. E o severo exige-se o apoio muito substancial. Então, aí já está muito claro todas aquelas dificuldades, né? Aqueles déficits que os autistas, no geral, têm, que é na comunicação, que é na interação social, que é justamente naqueles comportamentos repetitivos e restritos que eles têm. No severo, é muito mais grave. É muito mais evidente, é muito mais prejudicial. Por isso que é importante um apoio muito substancial, ou seja, eles são muito dependentes e necessitam de uma intervenção muito precoce, o quanto antes uma intervenção e bastante acertada, né, para que ele consiga ter o maior desenvolvimento possível. Aí que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que eu acho interessante o papel da escola, né, que é justamente o tema de hoje. Qual é o papel da escola especial? E principalmente para o severo e para o grave, que é o que a gente está comentando aqui, né, Vivian? Considerando realmente as dificuldades, os prejuízos que eles têm, mas que também tem muito potencial a ser trabalhado. Mas tem que ser um trabalho sistematizado, um trabalho individualizado e com uma equipe especializada. Há muito mais chances de significativos avanços, Uhum. né? Mesmo com essa classificação de leve, moderado, severo, como é um espectro, então o que que acontece também, né? E você mais do que ninguém sabe me dizer sobre isso. Mas tem crianças que transitam muito, por exemplo, em Uhum. alguns aspectos elas estão no moderado, em alguns aspectos elas estão no severo, ou entre o leve e o moderado. Então há Exato, esse trânsito entre uma classificação, entre um nível e outro, né? Não se pode exatamente, dizer é só severo, ou é só moderado, ou é só leve. Por isso que exatamente. é por isso que é um quebra-cabeça o símbolo do autismo, né? É bem complexo, né? Uhum, Então, são vários fatores a serem considerados. Eu acho que a gente ainda não comentou, mas é importante comentar que além do autismo, do diagnóstico do autismo, a gente tem que observar as comorbidades. Então, cerca de 80% dos casos de autistas têm pelo menos uma a três comorbidades, que é a deficiência intelectual, que pode ser, né? A deficiência intelectual e várias outras, epilepsias, distúrbio do sono, transtornos psiquiátricos, TDAH e várias outras comorbidades, né? E isso tudo influencia, tem que ser considerado por uma escola, o quadro geral e total do aluno. uhum, é. Eu vejo pelo Leonardo, né? O Leonardo Uhum, ainda tem, né? Ele ainda é hiperativo, né? uhum, Então, junta tudo, a hiperatividade, a ausência da fala, a deficiência intelectual, a síndrome, né? Que tem muitos que têm uma síndrome associada. sim, sim. É, bom, nós falamos, eu perguntei um monte para você, né? Vamos inverter agora esse Vamos quadro. mudar um pouquinho. Eu acho que o público também quer conhecer um pouquinho mais a história do Léo, e saber um pouquinho de como está sendo essa trajetória lá desde o início até o momento atual, né? Então, eu queria saber de você, Vivian, o que fez vocês, enquanto família, decidirem buscar uma escola especial? Conta um pouquinho aí dessa trajetória e como vocês decidiram em qual escola matriculá-lo, dentre várias escolas especiais que existem em Curitiba. Porque também não falamos nisso, mas você falou brevemente, né? Mas Aham, a gente tem que lembrar que cada escola especial tem um perfil de alunos, né? exatamente. Então, Aham, eu vou tentar resumir ao máximo,
porque esse assunto ele gerou um vídeo onde eu falei só sobre o processo do Léo do regular Uhum. para o especial, tá? Tá lá no meu canal no YouTube e tá no perfil novo esse vídeo, onde eu falo um pouquinho sobre esse processo e como foi. E também foi o tema da palestra do ano passado. Então, essa trajetória. Então, eu vou tentar resumir o máximo que eu posso, porque vai dar uma live só sobre isso e eu vou fazer. E mais dica, veja o vídeo porque é muito legal, é muito interessante. Mas a Viva vai resumir um pouquinho agora. É. Bom, o Léo, fechamos o diagnóstico dele bem precocemente. Uhum. Com ele durante a gravidez, foi uma gravidez um pouco conturbada porque ele era bem agitado e ele era um bebê muito grande, então ele me judiou bastante. Ele nasceu de 37 semanas com 3.980. E Uhum. ele era o gigante da UTI do hospital, né? Porque foi considerado prematuro. Aham. Quando ele nasceu foi um susto porque durante toda a gravidez, todos os exames, ecografia 4D, tudo que fizemos, sempre mostrou acima do índice da normalidade. E você tá tranquilo. Então, quando ele nasceu foi um susto, né? Porque ele nasceu com a pele bem roxa, né? E ele tem uma extensão grande de lesão vascular, então que são as manchas vinho do porto. Então foi aquele processo, foi um processo difícil, né? E isso eu vou falar numa live lá para frente. Mas com seis meses a síndrome se manifestou. E daí ele teve a primeira convulsão, ele teve paralisia do lado direito do corpo, e ali eu comecei a pesquisar sobre o que era aquela síndrome, porque é uma síndrome muito rara, o que Uhum. era, quais eram as intervenções. Eu comecei a estudar um pouquinho sobre neurologia, sobre fisioterapia, sobre estimulação precoce. E ali nós começamos um trabalho com ele de fisioterapia e eu comecei de estimulação para que ele não rejeitasse o lado direito e voltassem os movimentos. Por volta de um ano, nós já estávamos cansados e vendo que a fisioterapia do plano de saúde não resolvia o nosso problema. Então, nós contratamos uma fisioterapeuta particular, especializada em crianças especiais. E ali a nossa vida mudou de cabeça para baixo, porque é uma pessoa com muita experiência, né? Eu espero que ela consiga estar numa live comigo ainda. E daí ali nós começamos esse trabalho e daí ela foi alertando, ó, eu acredito que o Léo tenha pautas autistas. Tá, resumindo, fechamos o diagnóstico dele ali, nós duas, né, por volta de um ano, e a neuro dele, né, relutou e demorou a fechar um pouquinho mais e fechar o laudo. Mas a nossa intervenção já começou muito, muito lá Uhum. atrás. Nós sabíamos que o Léo teria grandes dificuldades de acompanhar o ensino regular, era uma coisa que a gente já era uma realidade nossa, mas ela sempre insistiu no porquê não tentar fazer com que ele tenha o convívio com crianças dentro da normalidade de desenvolvimento, ao invés Uhum. dele já ir por uma escola especial e não ter essa oportunidade, né? E encontrar crianças como ele que de repente não vai ajudar. E ali eu relutei muito, porque a gente sempre ficava, será que é o melhor? Né? Vamos tentar. E com 3 anos ele entrou no ensino regular. Conversamos com a escola, explicamos toda a situação, como seria, que os terapeutas iriam entrar com intervenção junto com a escola. Então, ia a fono na escola, ia terapeuta ocupacional, ia fisioterapeuta, explicar, tentar ensinar, tentar adaptar, né? E fazer com que a inclusão realmente acontecesse. Infelizmente, na primeira escola, nós não tivemos uma boa experiência. Foi muito triste para nós, porque era a escola que os nossos outros dois filhos se criaram, né? E nós esperávamos esse acolhimento pelos anos que nós estávamos dentro da comunidade da escola. E foi muito triste a experiência que nós tivemos. No vídeo eu conto um pouquinho dessa experiência. Passamos por uma segunda escola, um pouquinho menor, e ali nós encontramos uma professora maravilhosa, que eu já adianto que ela vai estar numa live comigo, falando sobre o ensino regular e o processo de inclusão, mais para frente.
E ali ele ficou 2 anos. Foi um ano muito bom e no segundo ano já foi um pouquinho pior. Mas a gente ainda estava naquela fase de luto, né? Aquela fase que Sim. você não quer aceitar, que você sabe que não vai ter outra opção, mas você ainda reluta para aceitar aquela realidade. E daí chegou um momento que a escola falou: olha, ele está indo para o primeiro ano, eu não consigo reter ele não consigo reter ele na turma anterior, porque ele sempre foi muito grande. Então, ele vai ficar com muita diferença de tamanho das outras crianças, e daí também entra um pouco de receio, de repente Sim. machucar o coleguinha, Uhum. alguma coisa assim. É, infelizmente, a gente não vai poder que o Léo continue na escola com a gente. E daí ali foi um choque, porque era algo que nós já esperávamos, mas que a gente ia adiando. Ele já estava aí com Uhum. 6 anos, né? E daí eu sempre fiquei pensando, e eu sempre dizia assim, meu Deus, mas que escola que ele vai se adaptar? Que escola que tem o perfil dele? E eu tinha muito conhecimento na ecumênica, eu fiz meu estágio lá de educação especial, eu fiz um projeto lá, e eu sempre dizia para a Silvana que não era a escola para o Léo lá. Né? A rotina da escola, o Léo não iria se adaptar. Ele não era o perfil da escola. E aonde? Aí foi aí que nós começamos a visitar algumas escolas, né? E eu também digo que não é fácil conseguir uma vaga em uma escola, né? Verdade. Nós Não é. mesmo ficamos 2 anos na fila da FES, né? Então, aonde é? Aonde é? Até que nós fomos acolhidos na escola Luci Requião, né? É, já de primeiro contato com a Edmara, com as pedagogas, as psicólogas, e ali eu senti aquela confiança que, não, é aqui, né? Uhum. Qual que é o sentimento? Você quer que ele passe pela experiência do regular, mas você sabe que ali não é o lugar dele. E eu olhando hoje, aquela época, voltando lá atrás, às vezes eu me sinto culpada, porque ele estava num lugar aonde ninguém entendia ele, né? Uhum. Se eu Uhum. chorar, você assume. A escola regular, ela segundo a lei da inclusão, é um direito de toda pessoa com deficiência. Mas a escola ela tem que estar preparada, né, Vivian? Ela tem que estar preparada na estrutura, ela tem que estar preparada com os profissionais, vai já da direção, da coordenação dos próprios alunos, dos próprios pais, né, dos demais alunos, para acolher o aluno com autismo, porque o aluno com autismo, ele precisa desse acolhimento para dar conta de todos os déficits que ele tem, que é social, que é na comunicação. Então, assim, imagine o desafio que é para a família e para essa criança entrar num ambiente onde ele não está habituado com aquela rotina, com aquelas atividades. Então, realmente, o processo é um processo, né? O processo de inclusão. E eu acredito que para muitas crianças, que bom, eu acho que dá certo, vale a pena insistir sim, é um direito e conquistado, e que eu acho que traz muitos benefícios, sim. Mas nós sabemos que para alguns casos, né, alguns alunos, principalmente os mais graves e severos, é um desafio muito grande. Então, trabalhar com eles algumas habilidades e conquistas que para eles futuramente vai ser importante, precisa-se muitas vezes de uma escola especializada, né, Uhum, Vivian? Porque você é. sentiu na pele algumas dificuldades, né? Quando ele chegou na escola especial, aí nós tivemos a certeza de que ele estaria bem acolhido, né? Que ele teria Uhum, profissionais que entenderiam ele, né? E ajudariam realmente no desenvolvimento. Não que ele não ele teve bons profissionais no ensino regular, mas eram profissionais que estavam tentando dar o seu melhor, mas sem ter um uhum, direcionamento para isso. A escola regular ela não está preparada para acolher, né, o aluno de moderado a severo. E hoje eu vejo e ainda, né, penso
será que foi bom para ele esse processo? Será que não foi? É uma dúvida que eu sempre voltei. Se eu não tivesse colocado ele no regular, eu ainda teria essa dúvida hoje. Será que eu não deveria ter colocado e tentado? Né? Então, eu acho que o tentar é o que vale. Né? Hoje eu tenho Exatamente. certeza de que ele está no lugar certo. É, eu tenho noção do que eu posso esperar dele e do que eu posso desenvolver nele, né? Então, a fase de luta, a fase de luto, de negação, ela já passou, né? A fase de pensar no futuro e ficar preocupada com o futuro, o que vai ser se acontecer alguma coisa comigo, com meu marido, quem vai cuidar dele lá na frente, essa fase toda ela já passou. Hoje em dia a gente vive dia após dia, procurando sempre dar o melhor, né? Às vezes as pessoas podem pensar assim, nossa, ela como mãe especialista, ela deve fazer terapia a vida, o dia inteiro com o Leonardo, né? Não, não é assim. Não é assim. Hoje em dia, eu aproveitei o meu conhecimento para direcionar a criação dele como eu fiz com os outros. Só que com um Uhum. olhar muito mais aguçado, né? Com um Uhum. olhar muito mais direcionado para desenvolver algumas coisas nele. E sem aquela frustração de, puxa, ele não conseguiu isso, ele ainda não consegue tomar banho sozinho, né? Mas aí eu olho para as outras coisas que ele aprendeu, que ele desenvolveu, as coisas que ele Uhum. demonstra no dia a dia, né? O entendimento dele, a aceitação de comandos, aquisição da noção de perigo. Então, tudo isso vai valendo a pena, mas é aquele trabalho, né, em conjunto, não só da família, não só da escola, mas da família também. E acho que esse é o mais importante, é ter essa interação entre a escola e os pais. Eu acho que você acabou até falando já um pouquinho, né, Vivian, dos benefícios que você percebeu depois que ele passou a frequentar a escola especial. Tem mais alguns outros benefícios que você queria comentar? Você já até falou alguns. Bom, eu acredito que eu sinto o Leonardo mais leve hoje do que quando Uhum. ele frequentava o ensino regular, né? Às vezes ele chegava na escola e ele ficava chorando, ele não queria ficar na escola. Por mais que fosse divertido, que eles tivessem uma brinquedoteca, onde a piscina de bolinha era dele na maior parte do tempo, mas era como se ele fosse um peixe fora d'água. E a escola especial não. Ela até está fazendo bagunça aqui atrás. A escola especial, ele chega se sentindo em casa. Muitas vezes ele nem olha para minha cara, ele desce do carro e entra e esquece que eu tô ali, né? E a gente fica assim, né? Tchau, Léo, de longe. Muitas vezes ele fica me acompanhando, sair com o carro. Então você sente que ele está num lugar onde ele está bem, né? Onde ele se sente à vontade. Eu Eu acho até que queria isso é muito comentar, importante. Vivian, você tocou num ponto que eu acho muito importante, porque no momento que você percebe que o seu filho entrou em sofrimento muitas vezes, aí é que a gente se pergunta, mas como que o processo de ensino-aprendizagem vai acontecer no ambiente onde ele está sofrendo, né? Precisa existir aí vínculos afetivos, ele precisa se sentir minimamente bem no ambiente para que ele consiga aprender e ter aquisição de algumas habilidades e alguns conceitos e tudo mais. Então, todo mundo sabe, né? Não é só para o autista. Para acontecer, de fato, a aprendizagem, precisa-se ter toda uma afetividade, a construção de um vínculo e a identificação em algum ambiente. Então, se ele está sofrendo, é um ponto a se pensar, né? E realmente o Leozinho está muito mais leve, muito mais feliz. Então, isso ajuda muito no dia a dia, lá na aprendizagem ali na escola. Faz Uhum. toda a diferença. Para para quem está na dúvida, então a gente está falando só sobre infância, sobre criança. Nós vamos ter, como eu falei, essa sequência de lives e lá para frente a gente vai estar falando sobre o adolescente autista, sobre o adulto autista, sobre o papel da escola especial já nessa fase. Então fiquem tranquilos aí que a gente vai falar sobre tudo mesmo. Exatamente. Falar sobre o futuro, né?
como mãe, e pensando nos familiares que estão nos assistindo hoje, eu digo que é quase como um tabu, né? E o sentimento das famílias ele muda com o passar dos anos, né? Então, o sentimento de uma família com uma criança com deficiência, com um adolescente com deficiência e com um adulto é diferente, né? E isso eu estou aprendendo dia após dia, mas eu acho que você poderia sim falar um pouquinho para a gente sobre isso, né? Sobre o que você sente quando as famílias chegam para a triagem, sendo criança ou sendo adolescente ou já sendo adulto, o que você sente em relação aos pais? Olha, nestes 10 anos de experiência em escola especial, eu posso dizer que, seja pais de crianças ou de jovens adolescentes, ou mesmo de adultos que nos procuram, todos eles em comum, que eles têm uma preocupação com o futuro do seu filho. Isso é com certeza, a maior preocupação destes pais, né? Dos pais que nos procuram. E quando a gente pensa em futuro, o que geralmente eles falam? Olha, o que eu quero que o meu filho aprenda? Que ele aprenda as principais habilidades para que ele tenha o mínimo de independência possível, né? O máximo de independência possível, de autonomia, de socialização, que ele tenha algum conhecimento nas AVDs, né? Nas atividades da vida diária, que ele consiga dar conta de algumas atividades da vida diária, ir ao banheiro, tomar um banho, trocar as roupas, ou mesmo a questão da socialização, que é muito importante, né? Dar conta de ir ao mercado, de fazer um passeio, frequentar a casa de parentes. Então, tudo isso tem muito a ver com uma inclusão social, né? E essa é uma preocupação muito grande dos pais, de todos os pais. Agora, quando a gente pensa nos pais de alunos mais adultos, eu acho que isso aparece com mais intensidade ainda, né? Você comentou que chega até a ser um tabu, mas por quê? Porque é um assunto delicado quando a gente pensa que os pais, eles ficam, sim, preocupados, com muitas vezes pensando ali na ausência deles e pensando no futuro. E quando eu não estiver aqui, na minha ausência? Então, eles pensam muito justamente na independência, porque independente de como vai ser o futuro, que eles tenham mais independência possível, porque isso vai trazer qualidade de vida para eles. Então, é isso que eu percebo, Vivian, nas triagens, quando eles nos buscam, o que eles mais procuram é um auxílio nesse desenvolvimento, pensando na socialização e na independência deles. Uhum. Explica um pouquinho mais, já para avisar vocês, né, falando sobre a nossa sequência de lives, nós vamos ter então cada fração de pedacinhos da escola especial e os professores para explicar para vocês. Mas há uma diferença também. Nas escolas municipais e estaduais, eles têm uma programação com os alunos, né? E como nós já falamos anteriormente, e, por exemplo, escolas como a Ecumênica, como vocês, eles têm já um atendimento mais amplo com os alunos, porque eles têm o suporte da área clínica, né? Uhum. Mas, ainda assim, vocês têm um conteúdo diferente de outras escolas que eu conheço. Então, eu queria que você falasse um pouquinho quais são as matérias que os alunos têm, e que vocês ofertam tanto na TES quanto na FES. Porque eu sei que na FES vocês chegam a ter uma casa, né, onde vocês trabalham com os alunos. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessas modalidades, dessas matérias que os alunos têm com vocês. Então, tanto na Escola São Francisco quanto na ATS, existe todo um currículo que é trabalhado. Então, como eu até havia comentado, é trabalhado sim matemática, língua portuguesa, estudos da sociedade e natureza, mas sempre de uma forma adaptada. Então, cada professor ele vai conhecer o seu perfil, o perfil da turma dele, e vai elaborar um projeto, né, pedagógico individualizado, pensando justamente no desenvolvimento individual de cada aluno. Então, o que ele tem como habilidades e o que ele precisa conquistar. Tudo dentro dessas áreas, né, dessas disciplinas.
E como você comentou, por exemplo, lá na FES, existe uma casa experimental, existe o circuito, até eu convido todos a conhecerem a Escola São Francisco, a FES e também a ATS, com a estrutura, porque acho que a estrutura física ajuda muito no desenvolvimento dos alunos. E também temos os pequenos animais ali, que também auxiliam nessas atividades, isso na Escola São Francisco, né? E tudo que é trabalhado de uma forma muito prática, muito no concreto, sabe, Vivian? Porque a gente percebe que com o nosso público é preciso trabalhar muito na prática, porque eles têm um contato com o concreto, vai facilitar a aquisição daquelas habilidades importantes em que nós precisamos desenvolver nos nossos alunos. E falando mais especificamente da ATES, até por ser um período integral, né? Eles estudam ali conosco um período integral. Como é que funciona? No período da manhã, atualmente nós temos oficinas, trabalhamos com oficinas, então, por exemplo, tem as oficinas de AVDs, as oficinas de literatura e musicalização, as de trabalhos manuais, e culinária e jardinagem. Então é muito gostoso, de uma forma muito prática, todos os alunos, com as nossas professoras maravilhosas, né? Que aliás muitas estão aqui também nos prestigiando, especializadas, elas trabalham desta forma, com estas oficinas com os alunos. No período da tarde, eles em sala de aula, tem aulas dessas disciplinas que eu comentei, né? Matemática e tal com as professoras regentes, além de artes e também educação física. Legal. Queria só dar uma boa noite para quem está entrando. A gente não está conseguindo dar um oi individualmente para cada um que vai entrando, mas eu quero dizer que a presença de vocês aqui hoje é muito importante para nós. Estamos adorando os coraçõezinhos. E eu queria, sabe aquela pergunta que todo mundo tem dúvida de quem não é da educação especial? Os alunos da escola especial, eles são alfabetizados, Tássia? Dá para fazer isso? Não dá? Como que funciona? Sim, é possível. Como a gente havia comentado, em Curitiba existem várias escolas de educação especial, né? E cada escola trabalha com um público diferente, então tem um objetivo diferente. Por isso que muitas vezes a gente tem que sim fazer as triagens para conhecer aquele aluno e a gente conseguir confrontar ali com a proposta pedagógica de cada escola, porque pode ser que uma outra escola vá atender com mais eficiência as necessidades dos alunos, né? Ou não, vai encaixar exatamente na necessidade do aluno que está em triagem. Então, algumas escolas de Curitiba, sim, não é o caso específico da ATS, da Escola São Francisco, não especificamente a gente trabalha a alfabetização, mas muitas vezes os pré-requisitos para isto, mas a alfabetização é trabalhada sim por algumas escolas que têm o público que tem esta condição. Uhum. Na TES, vocês têm essa oferta da alfabetização. Na TES, com os jovens e adultos, muitos que entraram na nossa escola, eles já entraram, por serem moderados, muitos deles já entraram com uma certa habilidade na parte de alfabetização. Então, a gente dá continuidade a esse trabalho, sabe? Então, eu acho que é importante comentar também que no momento que o aluno entra na nossa escola, a gente sempre faz o possível, né, na escola especial, todas as escolas fazem o possível para desenvolver o aluno. E no momento que a gente percebe que ele já desenvolveu muitas habilidades e que ele está preparado para, quem sabe, ser encaminhado até para uma outra escola, que trabalhe outras habilidades, né, que a gente já fica mais limitado, então a gente consegue encaminhar ele para uma outra escola, que trabalhe novas habilidades e quem sabe até para o ensino regular, porque acontece isso também. Ele já foi preparado, ele já tem alguns pré-requisitos, tanto na parte comportamental, psicológica e pedagógica, para ele dar conta de participar de uma educação inclusiva no ensino regular. Uhum. A Josete, linda, fizemos a pós juntas. Ela fala que o filho dela é alfabetizado, um fofo, né? Eu sempre vejo as publicações dela, ele fazendo bolo, né, Josete? Super, super autônomo. Kelly também falando, depende do comprometimento, sim, né?
Tudo, tanto o comprometimento da equipe pedagógica é essencial, né? Então, gente, Desculpe, você vai. não, não, Vai falar? não, eu só ia É, dar boa noite para o Alex, que acabou de entrar. Boa noite, Alex. comentar realmente da importância do trabalho em equipe, né? É um trabalho que é realizado de uma forma que já começa ali na triagem, que a escola especial dá muita ênfase já no acolhimento, num trabalho de estabelecimento de vínculo com o aluno. E toda equipe ela é integrada, desde a equipe pedagógica com o professor e os atendentes que atuam com os alunos em parceria com os professores, ajudando ali nas atividades da vida diária, na alimentação, né, no banheiro, na escovação. Então, é um trabalho realmente em equipe o tempo todo. A equipe é integrada e tem que estar articulada e conversando sobre o aluno. E cada aluno é um aluno, cada autista é um autista, né? O espectro é muito grande, não há uma receita. Então, é importante que a gente converse caso a caso sobre cada aluno. E mais do que só a equipe integrada, é o trabalho com a família, que você também comentou um pouquinho, mas é o que faz toda a diferença, né, Vivian? Então, assim, a gente percebe que a conversa quase que diário com a família, seja por telefone, seja por agenda ou pessoalmente, em reuniões, o tempo todo nós estamos fazendo reuniões e marcando com as famílias para que venham à escola, porque é extremamente importante a parceria escola e família. E a gente vê o resultado realmente no aluno. É ele quem ganha com a nossa parceria. Até a Mirielle está falando, eu acredito que o Davi vai ser alfabetizado. Que legal, Mirielle. Coloca aí para nós quantos anos tem o Davi, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais e depois me chama lá no direct para a gente conversar, para a gente se conhecer. Qualquer pessoa, se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem só me dar um oi lá no direct, tá valendo, né? Pode ficar, vou ficar muito feliz de responder cada um. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir colocando. A gente está chegando quase na reta final da live de hoje. Eu queria agradecer a todo mundo que está acompanhando, todo mundo que compartilhou, todo mundo que curtiu, todos esses corações maravilhosos subindo aqui do lado, né? Isso é muito, muito bom. O que eu queria falar? Da parte do que você tocou no assunto e me fugiu aqui agora, em relação à parte familiar. Uhum. Como é uma pergunta assim bem, só que agora ela me fugiu, sabia? É, o que eu vejo como mãe? A- e isso é uma coisa, eu até vou fugir um pouquinho do assunto, porque eu fiquei pensando essa semana, eu trabalhei 2 anos numa escola, uma escola voltada para o esporte, onde a maioria dos alunos, mais da metade dos alunos são crianças. E daí eu fiquei com esse pensamento na cabeça. Eu via quando chegava assim umas 7 horas da noite, as crianças que iam fazer atividade física, e elas já passavam pela cantina com as famílias, já de pijama, já prontas para ir para casa, né, para dormir. E eu no começo eu pensava, nossa, que lindo, né? Todas essas crianças de pijama aqui na cantina, eu achava bonito. Só que com o passar do tempo, eu fiquei 2 anos na empresa, eu comecei a fazer um outro tipo de análise. E essa Uhum. análise eu trago para criança especial. E não estou aqui para julgar ninguém, tá? É uma reflexão minha e que eu gostaria de levar para todos, não só pais de crianças especiais, né? Porque a nossa vida muitas vezes ela acaba indo, a gente acaba entrando no modo automático, né? Uhum. E é muito cômodo você colocar o teu filho numa escola integral e depois você encher ele de atividades para ele chegar em casa cansado e dormir cedo para você poder descansar. Não culpo ninguém, já passei por esse processo, acho que todo mundo passa por isso. A nossa rotina, ela é muito louca, né? E a gente acaba querendo fazer muitas vezes mais do que pode. E, e com a criança especial, muitas vezes não é diferente, porque às vezes ela está na escola meio período, mas ela passa, por exemplo, a manhã inteira numa clínica fazendo terapias, né? Uhum. E daí ela vai para a escola, ela chega em casa,
o que os pais querem é que a criança chegue cansada para deitar e dormir. E nesse período de isolamento social que nós estamos vivendo, eu pude perceber e pude me centrar mais na atenção que eu dou para os meus filhos. E que ela poderia ser muito melhor do que ela era, né? Uhum. Então, nesse momento, eu estou aproveitando para curtir muito as crianças. Crianças, né, já estão... Dois estão enormes, né? Mas tudo bem, a gente sempre vai chamar eles de criança. E principalmente, então, fazer essa análise será que é isso que a criança precisa? Será que são de tantas atividades, de tantos estímulos, de tantas terapias? Ou, na verdade, elas só precisam da atenção e do carinho dos pais, né? Eu vejo a carência, muitas vezes, do Leonardo de querer atenção, de pedir atenção. Então, por isso que eu levantei essa reflexão hoje, para a gente sair dessa live pensando, né? Porque às vezes a gente faz tantos planos para a vida, nosso plano é casar, ter um filho com a carinha da esposa, com a carinha do marido, né? Ter a mini, né? O mini. E daí você tem o filho, mas quando você vê, você deixou ele em segundo plano. Ele já você está tão preocupado com o financeiro, com o futuro dele, que você se esquece do presente, Uhum. né? E você acaba perdendo muitos momentos. Então, eu queria que vocês pensassem nisso hoje, levassem isso como uma mensagem final da nossa live, de quanto é a atenção que você está dando para o teu filho hoje, né? E se acaso você achar que está sendo pouca, né? Para que você tente resgatar isso, aproveite esse momento para isso, né? Essa mensagem que eu queria deixar hoje para vocês. E É você, isso aí. Tati, né? Sim, com certeza, porque as terapias, elas são muito importantes, né? É inegável realmente o resultado e o quanto elas ajudam e auxiliam mesmo. Mas tem que ter o bom senso para que ela deixe de ser um auxílio e um meio de desenvolvimento e acabe saturando a criança, porque qualquer criança pode ficar saturada com tantas terapias e com tantas atividades e o que ela mais quer, o que ela precisa é aquilo que você falou, é a convivência com a família, a afetividade com a família, então isso faz parte também, né? E é muito importante, muito mais do que tantas terapias, embora a terapia seja realmente importante, mas a É, convivência com a família essa é uma também. realidade que eu vivi, que muitas vezes eu vi as crianças dizendo, ai, mas eu não quero fazer, né? Não, não, tem que Uhum, fazer, você tem que aprender a fazer uhum, tal coisa, você tem que fazer isso. E muitas vezes as uhum. crianças não iam para a aula com aquela vontade, e daí os pais diziam assim, ah, mas por que ele não está fazendo melhor? Por que ele não está aprendendo tão bem? Mas era porque a criança não fazia algo prazeroso. Nós Exatamente. chegamos na reta final, 1 minuto e 52. Ai, 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 né? Então, Ficou assim, eu muito queria agradecer essa live de hoje e queria agradecer primeiramente você, Tássia, por ter aceito o meu convite. Muito obrigada de coração, né? Todas as conversas que nós tivemos durante a semana, tudo para trazer esse conteúdo para vocês hoje. Vai ter mais uma live nossa sim, né? Que nós já combinamos mais lá para frente. Então, quero agradecer mesmo. Muito obrigada pela tua presença hoje. Viva, eu que agradeço a confiança, primeiro, em deixar o seu filho com a gente, porque tem que ter muita confiança, né? Em permitir que a gente fique com o teu filho e realize um trabalho com o Léo, ali na testa, então eu agradeço. E pelo convite, agradeço muito mesmo, porque eu acho importante a gente dividir com todo mundo a nossa experiência. E parabenizo você pela iniciativa em dividir de uma forma tão simples e tão sincera tudo que você viveu. Com certeza faz toda a diferença na vida de muitas famílias. Muito obrigada, Vivian, muito mesmo. Obrigada. E eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam, que estão aqui com a gente até os últimos segundos, que enviaram suas perguntas e principalmente nos ajudaram com a divulgação. E um carinho muito especial, principalmente pelos professores da AFES, da ATES e do Luci Requião. Gente, muito obrigada.
Acompanhe os dois perfis e o da Tássia. E não percam a próxima live, onde eu vou estar com a professora Carmen, que é pedagoga e especialista em educação especial. E nós vamos estar falando sobre a rotina em sala na escola especial para o aluno com autismo. Tá? Então, espero vocês. Fiquem ligados. Beijo. Obrigada, gente.